com o Bruno Henrique jogando o que ele jogou ontem, pergunta pro torcedor se ele não quer uma renovação. Ele vai falar, talvez de um ano eu hoje quero. em cima da empolgação, do mas calor não, do jogo mas não Por 5 por anos. ontem. Ah, sim. Pelo que o torcedor já viu do Bruno Henrique. Mas é isso que eu tô falando. Porque ele vê ontem e ele fala lá, tá vendo? Pode voltar a ser. Ontem, especificamente, ainda não. Porque ele não... E aí, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui a repercussão da vitória do Flamengo e também sobre as novidades, né? A contratação do meia do Zenit, né? O meia do Zenit, né, Claudinho, que o Flamengo está negociando, já que De La Cruz não deu certo. Aí o Flamengo está investindo em Claudinho, que era ex-jogador do Red Bull. Se você não for aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, acesse, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos SPN, link na descrição. Bruno Henrique e joga a bola que jogou, né? Aí fala, precisa contratar? Será que recuperar o jogador? Tem que ter essa renovação, enfim. E acima de tudo, né, Roberta, que personagem, como é bom também vê-lo de volta, principalmente porque a questão dele era uma questão de contusão, né, uma questão de saúde. Não é a primeira vez que ele passa por algo delicado e ele vai sempre retornando e parece que retornando sempre no mesmo nível, Roberta. Verdade, Bruno, Mari. Pois é, o Flamengo ganhou esse reforço caseiro, a gente pode dizer assim, né? O Bruno Henrique, é muito legal a gente vê-lo em campo e recuperando a confiança a cada jogada, ele indo realmente pra cima, buscando gol, aquela velocidade que a gente já conhece do Bruno Henrique. Sem dúvidas, o Sampaoli ganhou esse reforço caseiro. O Bruno Henrique, vale a gente lembrar, ficou 10 meses fora, se machucou contra o Cuiabá em junho do ano passado, e aí por esse problema no joelho, muitas pessoas até desconfiadas, e será que ele vai voltar a ser aquele Bruno Henrique? E aí, por aí, o que mais se fala, olha, esse é o Bruno Henrique, parece o Bruno Henrique de 2019, o torcedor hoje acordou falando, outro patamar voltou, então assim, é expectativa muito grande em relação ao Bruno Henrique também daqui pra frente, lembrando, ele já tinha sido utilizado em outras partidas, voltado depois dessa lesão, mas foi o primeiro jogo dele como titular. E ele fez gol, mostrou velocidade, aquela velocidade que a gente já conhece, essa atuação muito legal do Bruno Henrique. É muito bom a gente ver que ele conseguiu se recuperar e jogou com confiança nessa partida, né? Um atleta experiente de 32 anos, outro destaque também, o jovem Vitor Hugo, de 19 anos, fazendo a diferença. Então, o torcedor com certeza está bem satisfeito com tudo isso, e o Bruno Henrique também satisfeito, feliz de ter voltado e ter tido, né, esse desempenho nessa partida. Inclusive, o Bruno Henrique chega agora nesse Sport Center para falar sobre isso, essa volta aí ao time titular, e também o técnico Sampaoli fala sobre a atuação do jogador. Os dois chegam agora nesse Sport Center. Bien, nosotros esperábamos este retorno y paulatinamente se está dando, así que esperemos que seguir insistindo para llegar a la mejor versión de Bruno. E olha aí a tela para o Bruno Henrique. Pelo Flamengo na Conmebol Libertadores, claro, o recorte desde aquela de 2019. 38 jogos e aí 33 como titular. 17 gols, uma média de 0,45 gols por jogo. E a assistência 15, ou seja, participa aí de, não sei fazer conta, mas de mais de 30 gols. Com participação de gols, o melhor jogador da Libertadores em 2019, 32, óbvio. Não tiveram que me soprar aqui. Ela tava fácil, Maria. Eu nem falei nada porque mas eu fiquei nervosa com a tela no ar de errar. E aí eu não quis correr risco, entendeu? Fica mesmo. Não quis correr riscos. Mas sabe o que é legal? Que o Bruno Henrique, quando ele vai falar do retorno dele, né? Bom, primeiro que é o que a Roberta chamou a atenção. Não é pelo gol, o gol ele já tinha feito outro dia também, né, Mário? Oi? Contra o Grêmio, né? Contra o Grêmio, então. Mas é, assim, a movimentação, né? E ele mesmo falar, eu não tenho mais de 30 participações, né, em gols na Libertadores. Mas ele falou, chegou a 35 km por hora. E é isso que chama a nossa atenção ao elogiá-lo agora e que ele soube valorizar também, a movimentação dele depois de uma contusão tão grave. É porque o Bruno Henrique, que desempenhou tão bem naquela equipe, ele era muito mais do que gols, né? Então, para o jogador, principalmente, que ele sabe desse potencial, que ele já apresentou esse potencial, passou por tantos processos, para ele voltar e retomar isso é muito importante. Então, acho que fazer parte do jogo, gerar as oportunidades e a maneira como ele desempenha, para o Flamengo é maravilhoso. E é realmente tudo que a gente fala sobre o Flamengo, né, Prates? Da importância de ter intensidade, de ter a movimentação que o Sampaoli gosta. E aí entra o Bruno Henrique, que corre pra caramba, os 35 quilômetros aí. Contundência, com a contundência, intensidade. E desde então, ninguém desempenhou tanto daquele lado. Assim, o Flamengo não conseguiu encontrar alguém ali que fala, ó lá, tá vendo?
Não fala-se mais de Bruno Henrique, não. Viveu sempre nessa expectativa do retorno dele. E claro que também é aos poucos. Ele segue num processo de retomada física, né, Prates? Claro. E assim, dessas coincidências do futebol, né, da vida também, o São Paulo, quando chegou ao Santos, o Bruno Henrique falou para ele o seguinte, que ele não queria mais ficar lá. E o São Paulo não está ainda em um processo de evolução. O Bruno Henrique de ontem contra o Alcas, talvez não seja o Bruno Henrique contra o Fortaleza, se é que ele vai entrar contra o Fortaleza. Talvez não seja o Bruno Henrique da Copa do Brasil. É uma questão de conversar. Para isso, ele tem que estar nos planos do Sampaoli, né? Claro. De dar as oportunidades, porque se você tem pouco tempo, mas você precisa de uma avaliação melhor para tomar uma decisão, ele só vai responder isso em campo. Isso vai valer. Ele só vai se vender em campo, né? Tá valendo também, né, Mário, pro Rodrigo Caio, tá valendo também pro Everton Ribeiro, que são jogadores históricos do Flamengo. Mas que eles são históricos, mas eles não são eternos em campo. Exatamente. Eles são eternos na história do clube, todos esses, na sala de troféus, né? Mas também um momento de, talvez, renovação que o Flamengo tem que estudar para não prejudicar a equipe, para manter a equipe forte, mas, ao mesmo tempo, não desrespeitar a história desses jogadores, né, Roberta? Exatamente, Bruno. A gente vê, né, nesse Flamengo de São Paulo, ele não tem cadeira cativa. A gente pode até falar isso. O Bruno Henrique foi bem, apareceu, vai ser avaliado, claro, jogo a jogo. A gente não sabe se ele já vai ser utilizado na próxima partida. Saiu aos 29 minutos do segundo tempo, muito ovacionado pela torcida e com aquela sensação, né? Eu consegui, acho que foi muito isso. E o torcedor, claro, fica feliz com essa resposta dele dentro de campo, porque faz relembrar aquele momento tão importante, Rei da América, enfim, todo esse conjunto. Mas é aquilo, não tem cadeira cativa. Ontem, medalhões ficaram no banco, muito por conta do adversário. O Sampaoli escala muito esse time, tendo em vista quem terá pela frente. Ontem ele pôde fazer esse rodízio. Já o Vitor Hugo vem pedindo passagem, né, desde outras partidas. Esse foi o 10º jogo que ele apareceu ali também na escalação de Sampaoli. Alguns torcedores também já pedindo para o Vitor Hugo ter uma vaguinha aí nesse time. Ele dividiu as funções de criações, né? A criação ontem ali com Everton Ribeiro, Arrascaeta. Então, um menino de 19 anos que também é um reforço importante para esse Flamengo. Isso a gente falando de reforços ali dentro de campo. E em relação a essa questão da cadeira cativa, o Gabigol ficou no banco de reservas. Mas lembrando, por conta do adversário, e elogiar também a atuação do Pedro no jogo de ontem. Agora, Bruno, só falando em relação a reforços, o Pedro Henrique Torres já até trouxe aí, o Luiz Adriano vai ser apresentado na próxima segunda-feira, já foi anunciado oficialmente, esteve ontem no Maracanã e o Flamengo segue se mexendo no mercado, o goleiro Rossi também já chegou, falta pouco também para o Flamengo anunciar o Alan, tá tudo certo, mas falta um detalhe, que é o mecanismo de solidariedade para o Flamengo poder anunciar esse jogador, que é o valor, né, da transação que destina a clubes formadores do atleta. E por isso o Alan ainda não foi anunciado oficialmente, mas é um jogador que está chegando. Quem ficou mais longe, a gente já vinha falando aqui há bastante tempo no Sport Center, foi o De La Torre, por conta da classificação do River. O River já tinha avisado. Se a gente avançar, dificilmente vamos esperar esse jogador que não vai Araújo, reforçar Luiz Adriano, e não é De La Torre, é o De La Cruz. Mais longe, o Claudinho aí tá na mira do Flamengo, Claudinho do Zenit, poderia voltar justamente vendo aqui também o Brasil como uma vitrine para a seleção. Então, o Claudinho aí tá no início ainda essa negociação, o Pedro trouxe aí pra gente. O Claudinho já foi citado no início do ano, lembro bem a gente falando sobre esse jogador, e naquela época o Marcos Braz falando, olha, é muito difícil tirar atleta do Zenit, mas o Flamengo tá tentando o Claudinho. Bruno, Mari. A gente tá falando em talvez renovar o elenco, né? E, poxa, substituindo com essas peças, Alan, Claudinho, é a melhor maneira possível para você fazer essa reformulação. Concordo, mas eu acho que tem jogadores pontuais, assim, que você não pode abrir mão. Para mim, o Everton Ribeiro é um deles. Não abriria? Não dá pra mão? Eu não abriria mão do Everton Ribeiro. Não? E não reforçaria um possível adversário com o Everton Ribeiro. Bem não. Eu acho um jogador acima da média mesmo. Eu também acho que ele é acima da média e eu respeito demais tudo que ele construiu ali, né? Mas eu acho que o Flamengo ele precisa estudar com calma esse processo, até porque quando existe esse tipo de conversa de renovação, você não vai renovar por 6 meses ou por 1 ano. O jogador pede 3 anos de contrato. E é o que o Real Madrid faz muito bem, né? Ele renova com o Modric, 1 ano. Renova com o Kroos, 1 ano. Claro. Sérgio Ramos, quer 3? Eu só tenho 1 ano. Não quer? Pode sair. Obrigado, não, ele prazer, não é valeu. apegado. Ele não... Não é que despreza, ele tenta. Não, ele respeita a história do jogador, ele se despede da melhor maneira possível, como fez com
com o Marcelo, como fez com o próprio Sérgio Casemiro, como fez com o Sérgio Ramos, como fez com o Cristiano Ronaldo, como fez com Claro, tantos. porque a diretoria, ela pensa assim, esses jogadores todos são históricos, são muito vencedores. só pra Agora, o completar, mais Prats, importante é a instituição. Não precisa ir pro Real Madrid, o Palmeiras faz isso. É isso, é isso. Porque é o seguinte, Bruno, o que é importante, o que é interessante para o jogador, nem sempre é para a instituição, para a diretoria naquele momento. Então, Everton Ribeiro, é interessante, Everton Ribeiro, a gente oferecer um contrato de mais um ano. Ah, mas ele quer mais 2. Não, mais 2 é interessante para ele, mas talvez não é para mim. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Claro. Porque aí você, não é que você abre mão, você negocia com o atleta pensando também no seu lado. É muito importante ficar com eles, é muito importante, são jogadores muito acima da média, muito vencedores, com serviços prestados muito interessantes, muito bons, só que nesse momento a gente concluiu que é importante ficar mais um ano com você. Você quer ficar mais 2? Mais 2 não é interessante Porque, pra assim, gente. aí tem que pensar também no movimento de mercado. O De La Cruz ficou muito difícil de contratar e Sim. o River Plate coloca todos esses entraves, tá? Então você tem jogador no elenco, o Everton Ribeiro, talvez como um dos pensadores da equipe. Talvez, como não conseguiu fazer esse movimento do mercado agora, renova por um ano. Mas aí traz o Luiz Araújo. E aí você tenta o Bruno Henrique, porque se ele começa a desempenhar bem, você renova com o Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique já começou a dar resposta. Como que você Mas aí, desapega? vai ser por um ano, vai ser por 3. É difícil essa conta. Difícil, claro. E é mais difícil ainda porque a gente está falando de caras que É são isso. espetaculares. né? Claro. Porque você pensa assim, um Bruno Henrique jogando o que ele jogou ontem, pergunta pro torcedor se ele não quer uma renovação. É, Vai falar, talvez um E ano eu hoje, em quero. cima da empolgação, do Mas calor não, do jogo que mas ele não fez. Por 5 por anos. ontem. Ah, sim. Pelo que o torcedor já viu do Bruno Henrique. Mas é isso que eu tô falando. Porque ele vê ontem e ele fala lá, tá vendo? Pode voltar a ser. Ontem, especificamente, ainda não. Porque ele nunca viu o Luiz Araújo ainda jogando com a camisa do Exato, Flamengo, mas ele já viu o Bruno Henrique. Opa, se o Bruno Henrique jogou isso aqui, me remete a algo que ele já fez. E é a muito difícil concorrência você da falar posição assim. também. E uma vou coisa abrir mão. que tem uma possibilidade muito grande é o seguinte: para 2 ou 3 anos, no caso do Bruno Henrique ou do Everton Ribeiro, esses jogadores se acertarem 3 anos com outro time, a tendência é que eles joguem, não os 3 anos muito bem, mas que eles joguem muito bem em outro time. Ô, É Prats, normal. você lembra o quanto o Corinthians sofreu com isso em 2013? Porque foi uma geração ali 10, 11, 12 que o Corinthians ganhou tudo. E a partir de 13 o Corinthians começou a renovar todos esses contratos com jogadores que eles já estavam em uma fase mais avançada da carreira, mas renovando muito pelo histórico deles. E de repente o Corinthians começou a pagar altos salários por longo tempo para jogadores que não funcionavam mais. E são clubes que não se preparam para a reposição também, porque no caso do Real Madrid, o Real Madrid ele tem preparado jogadores para a posição. Então, quando ele faz um mercado, ele faz muito mais respaldado porque ele já preparou alguém se ele não consegue contratar. O Mariano. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. E coloque aí nos comentários o que é que você acha da vinda do Claudinho, do ex-Red Bull, que agora está no Zenit. No caso, ele seria substituto de Arrascaeta e do Everton Ribeiro. Coloque a opinião de vocês, tá certo? E também não esqueça de deixar o like. Valeu.